Processado. Se permitida a manifestação, Vossa Senhoria é avisado constantemente disso e desobedece todas as vezes. Eu peço mais uma vez a gentileza. Não se pode interromper o orador e nem manifestar-se silenciosamente, com as mãos, como está postulado no nosso regimento interno. Vereador André Sarneiro, para a discussão. Presidente, o IPTU, sem sombra de dúvidas, é uma pauta que sempre me preocupou, tanto que em outubro fizemos uma audiência, eu chamei uma audiência nessa Casa de Leis para tratar sobre o IPTU. Uma audiência onde esse plenário ficou cheio com vereadores, população, setor imobiliário presente, cresce, reguladores imobiliários, voto. O IPTU foi discutido aqui sim, na tentativa de amenizar esse imposto no bolso do cidadão. Por que o IPTU deve ser uma grande preocupação dessa casa? Porque ele é a principal fonte de arrecadação do município. Em contrapartida, o IPTU é o imposto também que mais pesa no bolso do contribuinte. Bom, dessa audiência pública, nós tivemos alguns avanços. Como, por exemplo, na questão do LT3, fiz um projeto de lei onde os condomínios, seja de alto ou baixo padrão, eles seriam beneficiados com a diminuição de alíquota de 3,5%. Foi unânime a votação. E conseguimos isso. Hoje, o proprietário de um terreno dentro do condomínio, volta a falar de alto ou baixo padrão, tem a possibilidade de pagar 1% de imposto e não 3,5% como que era antes. Também outro avanço que nós tivemos aqui, através de uma emenda que apresentei, foi votada com unanimidade dos vereadores, foi a obrigatoriedade que colocamos na lei que o Executivo enviou para essa casa, obrigando o Executivo a enviar para a Câmara Municipal o estudo técnico caso haja aumento da base de cálculo, que é a planta genérica de valores. É uma segurança para a população que a base de cálculo não será aumentada sem antes passar por crivo dos vereadores. Esse é outro avanço que nós tivemos também. Quando o Executivo, no final do ano passado, declarou por decreto que iria diminuir o desconto de 20% para 10%, vários vereadores aqui, inclusive eu, no mesmo dia, na sessão subsequente, já criticamos e solicitamos para que isso não acontecesse. Por quê? É um ato personalíssimo do Executivo. Não tem como, e aqui fica claro para a população, não podemos vender falsas esperanças, porque o vereador tem o poder de ficar exterminando atos que são personalísticos do Executivo. A prefeita baixou de 20% para 10% e nós explicamos isso. Isso seria um tiro no pé, porque iria diminuir a arrecadação. Vai acontecer isso que nós prevemos lá atrás. As pessoas vão deixar de pagar o imposto à vista, vão parcelar, muitos inclusive vão deixar de pagar. Eu até liguei com o secretário que eu gostaria que vier ao final deste ano de 2026 a arrecadação do município. Eu tenho certeza que ela será menor que em 2025, devido a essa ação, essa atitude, e que foi feito por algum técnico lá dentro da prefeitura. Nós temos até que dar um prêmio, um joinha, para esse técnico que colocou a ideia de diminuir para 10%. Vai ocasionar a diminuição da arrecadação. Agora, o que nós podemos fazer? Presidente, eu quero deixar claro, já de antemão falar, estou trabalhando em cima de um projeto para 2026 com 4 frentes básicas. Primeiro, nesse projeto vai constar um desconto de 20%, que ele seja indefinitivo. Segundo, separação do carnê de IPTU da taxa do lixo, não obrigando o contribuinte a pagar a taxa do lixo no carnê do IPTU, porque são dois tributos totalmente diferentes.
a taxa do lixo do IPTU, que sejam arrecadadas de forma em separado, porque hoje o contribuinte que quer pagar somente o IPTU e não pagar a taxa do lixo ele não consegue. Terceiro, dispensa do requerimento para incentivo fiscal. Por exemplo, o L3 que a gente conseguiu, o cidadão tem que ir lá levar um monte de comprovantes para a prefeitura, falando que ele tem você colocou que esse, né? Não, hoje, isso tá ótimo. o Tá show, executivo tá é show. capaz de detectar se ele tem ou não tem. E para encerrar, que o ITDI, Puta merda, os caras que é tá outro bom, imposto né? também, ligado ao IPTU, que o ITDI seja parcelado em 12 vezes. Eu consegui, na minha outra legislatura, Então o cara botou sim, não colocou. Pelo jeito eu conheci assim também, vamos ver se vou colocar. Antes do ITDI era pago somente à vista. Com esse projeto, nós conseguimos que ele fosse parcelado em 6 vezes, e agora a gente vai falar para que ele seja parcelado em 12 vezes. Era isso, doutor. Para a discussão, a vereadora Luísa Ribeiro, do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, boa noite, presidente, boa noite, presidente Carlão, secretário, né, nosso vice-presidente, cumprimentar a todos os vereadores, a vereadora, os vereadores que estão online, a todos que vieram acompanhar essa importante sessão e todos que estão também acompanhando nas nossas redes sociais. Presidente, esse é um dia histórico mesmo para a Câmara dos Vereadores. Mais recentemente, acho que há uma década, não nos reunimos extraordinariamente, muito menos extraordinariamente, para decidir questão tão relevante e com tanta repercussão como é a questão do pagamento dos tributos mais importantes do município, que é, por exemplo, o IPTU e a taxa de lixo. E por que estamos aqui? Estamos aqui porque o Poder Executivo resistiu à argumentação que nós produzimos durante todos os dias da semana passada. Nos encontramos aqui na manhã do dia 5 de janeiro. Estavam aqui representantes da Associação dos Advogados Independentes, está aqui o Dr. Lucas Rosa, mas também estão membros da OAB, do CRES, do CEPOV, do CDL, da Federação de Clubes de Dirigentes Lojistas, da Associação Comercial, contribuintes individualmente. Nos reunimos por decisão já tratada por outros mecanismos, que é o nosso grupo de WhatsApp. O senhor já tinha falado com o presidente, olha, constitui uma comissão especial para este fim. Constituímos a comissão especial e entramos em amplo e profundo diálogo com o Executivo Municipal de Campo Grande, levantando todas as questões que foram vistas por nós, vereadores e vereadoras, mas também pela sociedade organizada. Apontamos quais eram os gargalos, né? Especialmente o atendimento na segurança do cidadão, que é uma humilhação, as pessoas lá fora, tomando chuva, sol, a espera de um atendimento, sem ar-condicionado, elevador não funciona, enfim. Tratamos do problema do prazo do pagamento, na primeira parcela ainda quem vai pagar a vista. Tratamos do executivo de devolver o percentual de 20% histórico aqui em Campo Grande, há mais de 26 anos fazemos esse desconto e demonstramos que isso constituía inclusive um mecanismo de redução do pagamento à vista desse tributo, que é muito importante para a nossa cidade. Nos reunimos com o secretário de cargo, nos reunimos com a procuradora, doutora Cecília Escala, nos reunimos com a doutora Adriana Lopes, enfim, exaustivamente durante a semana passada, fizemos todos os esforços. Soubemos que a Associação dos Advogados Independentes teve no Tribunal de Contas competição específica para o conselheiro Osmar Jerônimo, que despachou, orientando para que esse prazo fosse dilatado, pelo menos pela primeira parcela, que já tínhamos conquistado o decreto da prefeita para a parcela mista. Ou seja, avançamos, mas não avançamos no ponto que é fundamental, que é a correção da ilegalidade imposta pelo decreto 16.402, de autoria do Executivo, que inovou completamente um dos fatores que formam a base de cálculo
É a nossa argumentação, é a argumentação dos juízes que levaram a várias ações, tanto individualmente como ações públicas, mandato de segurança, ao Tribunal de Justiça, ao Fórum da Justiça Estadual, enfim, e que nós estamos aqui, ao que eu li o texto do proposto pela mesa diretora e quer pedir aos vereadores o voto de aprovação, porque nós devemos isso para a cidade de Campo. Obrigada. Tá aí, pessoal, vocês estão acompanhando ao vivo, direto da Câmara Municipal, o projeto de lei complementar 1016/26, que suspende os efeitos do decreto 16.402, que no caso é a taxa do lixo, né, da coleta do lixo em Campo Grande. Se houver essa derrubada aí, vai com certeza amenizar bastante, né, o tarifaço imposto aí pela prefeita Adriana Lopes. Até agora, 3 vereadores já votaram a favor da derrubada aí desse decreto, né, suspendendo os efeitos do decreto. Vamos acompanhar a votação agora de mais um vereador. Que diminuíram para 10% o desconto por causa da diferença do equilíbrio fiscal de 45 milhões nas contas do município. Ora, mas se tinha uma diferença de 45 milhões, não é feito todo ano, desde 2017. Só agora? Por que não foi organizado e estudado antes? Desde 2017. Então, é uma falta de respeito com a população de Campo Grande, porque a gente vê que é uma falta, muitas das vezes, de gestão. Por que não foi feito gradativamente? Aí agora, no mês mais difícil para a população campo-grandense, no Brasil, no mês que os pais estão comprando material escolar, IPVA, IPTU, tudo de uma vez, aumenta os valores de uma vez, repentinamente, tira o desconto da população, como alguns vereadores falaram, vai ser uma das melhores arrecadações dos últimos anos. Então não foi feito um estudo conjunto com a Câmara, não foi feito um estudo onde a gente pensa na população de Campo Grande. E aí eu digo, quem que vai descascar esse abacaxi? É a gestão? Ou vão jogar para a população? Sempre vai ser um poste mijando com o cachorro? Então que a gente possa se unir nessa casa e dar um recado para lá, mostrando que a gente está do lado do povo, do lado da população de Campo Grande, porque a gente também é cidadão. Antes mesmo de ser vereadores, a gente passou ali também. A gente sabe a dificuldade de um pai, de uma mãe, que todos os dias acorda, contando as moedinhas para pagar às vezes um aluguel, faltando muitas vezes o alimento em casa, mas todos os dias para ver o seu filho sorrindo, pode faltar tudo em casa, mas não deixa faltar. E aí, esse presente que a gente recebe, porque a prefeitura, como eu disse, alega desde 2017 que não tinha ajuste, porque agora a diferença de 45 milhões que estava dando nos cofres públicos. Mas como era feito nos anos anteriores, por que só agora? Então, presidente, como os demais vereadores que eu acredito nesta casa, né, esses vereadores também são reflexos do líder, que é Vossa Excelência nessa casa. Então a gente sabe que a grande maioria que a gente encontrou nas ruas, sempre lutando, levando as suas bandeiras e lutando pelo povo. Eu sei que hoje a gente mais uma vez vai estar do lado do povo e nós não vamos deixar que a população mais uma vez faça esse preço. É isso, presidente. Deus abençoe. Para a discussão, o vereador Dr. Lírio Leite, do Partido Democrático. Presidente, boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Eu quero começar dizendo que Campo Grande não ficou mais rica, mas o IPTU ficou mais caro. O salário não subiu, a aposentadoria não subiu, o custo de vida disparou e a solução da Prefeitura de Campo Grande foi realmente aumentar o imposto. Isso, de forma alguma, é justiça fiscal. Isso é uma transferência de responsabilidade. Nós estamos vendo os serviços públicos sendo depreciados dia após dia. 2025 foi um ano muito difícil para todos nós. O IPTU é legítimo, é algo que nós pagamos esperando esse retorno, mas o cidadão campograndense está hoje na sua casa pensando: eu estou pagando mais, mas será que eu estou recebendo mais? Com certeza não. Infelizmente,
abordados nas ruas pelos nossos eleitores e não eleitores, perguntando quando é que a gente vai caçar a prefeita de Vianópolis. A gente está chegando nesse nível de insatisfação popular. E a cassação por si só, ela não é um remédio para prefeito ruim. Porque agora você encontra um eleitor de Adriano Alves. Ela foi eleita. Ela foi eleita. Eu participei de um outro projeto da, se Deus quiser, futura deputada federal Rose Modesta, e também, se Deus quiser, futura prefeita de Campo Grande. Mas assim, tento ajudar a prefeitura no que é possível nas votações, mas a gente está chegando num patamar, infelizmente, muito ruim. E a Câmara fez o seu papel, presidente. Quero dizer a Vossa Excelência fez o papel em tudo que pôde para ajudar a Prefeitura de Campo Grande, com a participação de todos os 29 vereadores. Eu não participo da base, muitos não participam da base, mas também votaram a favor. E é impressionante que essa discussão do IPTU sequer passa, ou passou pela casa aqui, pela Câmara Municipal. E nós poderíamos contribuir muito nisso. Nós temos muitos técnicos com muita responsabilidade aqui, muitos vereadores que são técnicos, e infelizmente a gente está amargando um problema que não é nosso, estamos sendo chamados pela população de Campo Grande para tentar minimizar esse clamor que hoje nos faz ter a sessão extraordinária, conforme disse a vereadora que me antecedeu, a vereadora Luísa, para tentar minimizar o problema. Um problema que pode ser muito maior ainda, dependendo do desenrolar. Mas a única coisa que eu quero deixar, finalizando a minha fala, é que o IPTU, sendo legítimo e trazendo o resultado que a população espera, que é o quê? Que é a segurança na rua, que é o buraco tapado, o medicamento, o remédio do posto de saúde, os profissionais da saúde recebendo em dia, os hospitais contratualizados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande recebendo em dia. Esse IPTU seria muito bem pago, seria muito bem justo. O problema é quando ele aumenta de uma forma desproporcional, injusta, desconectada com a realidade da população campo-grandense. E é por isso que hoje a gente minimiza esse problema com a população e dá a resposta que a população espera da Câmara Municipal de Campo Grande. Mas deixando claro, muito claro, que nós estamos aqui mais uma vez tentando resolver um problema que não é nosso, que é da Prefeitura de Campo Grande, mas nós, como cidadãos e como vereadores responsáveis, estamos aqui tentando minimizar. Finalizo dizendo da minha satisfação de estar aqui com todos os colegas para votar esse projeto. Muito obrigado. Para a discussão, o vereador Pastor Fernando Santos. Boa noite, presidente, todos os colegas que se encontram aqui nesta casa, e todos que nos acompanham agora pelas redes sociais e se encontram também aqui na Casa do Povo hoje, por esse tema tão importante que iniciou o ano deixando a população campo-grandense muito preocupada e desesperada. Eu atendi algumas pessoas pelas ruas e nos locais que a gente trabalha dentro da Câmara Municipal, e a gente vê o desespero das pessoas em receber um IPTU 3, 4 vezes maior do que o seu, e eles sabem, não sei como eu vou pagar, indo na central do cidadão, ficando lá o dia inteiro e saindo com mais dúvidas ainda. Eu acho, presidente, que não houve, nos últimos anos, 12 anos, pelo menos que eu moro em Campo Grande, não houve uma desorganização tão grande acerca desse tema, onde tudo aconteceu de vez. A diminuição dos 20%, dos 10%, o aumento sem passar por esta casa. Eu acho que um dos maiores problemas da administração, do executivo, tem sido a falta de comunicação com a população, com esta casa e com os setores da sociedade que poderiam contribuir muito, como a OAB, como também todos que participaram dessa discussão, quando
foi montado, presidido pelo presidente, o vereador Rafael Tavares, e todos os membros que, quando foi convocado para ajudar a resolver essa situação, todos os vereadores se colocaram à disposição. Está com recesso do legislativo, aqui do parlamento, mas vereadores, como o presidente Carlos fala, teria vereador o ano inteiro, não importa se ele está de férias, não importa, tem um problema, ele tem que estar à disposição para resolver. Então, eu vi os vereadores falando de forma bem técnica aqui, entendido o assunto, a vereadora Luísa, tudo. Eu acho que esta casa está dando uma resposta nesta noite, não para o executivo, mas para a população de Campo Grande que está sofrendo o desespero. A gente recebeu aqui o representante do executivo, o senhor Ricardo, ele falou de forma técnica. E eu falei naquele dia, os vereadores que aqui estavam, eu deixei bem claro. O Ricardo, você pode explicar de forma técnica, você vai falar, você vai explicar, mas o contribuinte que ganha um salário de R$2.000, ele não quer saber que recebeu um IPTU para pagar de R$13.000, como é que ele vai pagar? Você pode explicar para ele de diversas formas, mas ele não vai ter condição de pagar, ele vai tirar da boca do seu filho para tentar resolver esse problema. Por isso, eu parabenizo todos os vereadores e nós mostramos que a gente está aqui pronto sempre para estar do lado do povo e esta casa sempre vai estar pronto para dar a resposta necessária. Então, isso é o que eu tinha para falar nesta noite, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador professor Ribeiro, comparece. Boa noite, presidente, boa noite, secretário, boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a toda a nossa imprensa presente, a todas as representações e a toda a população de Campo Grande que nos acompanha. É uma votação que essa casa ela faz um gesto campo-grandense. Nós já tivemos algumas pautas, nós já somos veteranos de segundo mandato, de categorias grandes, de categoria da educação. Mas nada como uma votação como essa. Nós estamos falando de 400 mil campo-grandenses que estão esperando as nossas eleições. E que essa casa se posicione junto das pessoas. Eu acredito que a prefeita possa até ter tido boa vontade, mas foi mal orientada. E ela precisa fazer uma revisão no ano de 2026. Porque eu falo aos vereadores e vereadoras, essa é uma pauta de muitas em aberto que nós vamos vivenciar nessa casa. Nós tivemos uma operação dentro da Prefeitura de Campo Grande no final do ano passado. Nós temos uma CPI andando, colhendo assinaturas. Nós temos uma cidade em que em 2025 nós não entregamos nada e nós presenteamos os campograndenses um aumento desigual, desproporcional, principalmente para os pequenos. Nós falamos da questão dos bons pagadores, dos 20%, mas a gente está falando da classe A e B da população. Nós estamos falando de pessoas que pagavam 700 de IPTU e estão pagando 3 mil. Qual o parâmetro? Qual o critério técnico? Qual a avaliação? Essa casa não participou da discussão técnica para poder explicar para o cambrense. Hoje, presidente Pablo, eu não sei explicar o critério técnico dos pequenos lá do Nova Lima, vereador Carlão. Como que a gente vai explicar da dona Joana o aumento exorbitante do IPTU? Então, essa casa, ela mostra mais uma vez, eu quero te dar os parabéns, Pablo, porque liberar não é fácil. Você procurou ser justo e essa casa ajudou o executivo no ano de 2025 em todas as pautas. O seu trabalho, que o vereador Otávio teve na Comissão de Orçamento, a nossa CCJ, a nossa Comissão de Educação, e a gente entende que se o executivo não for bem, o legislativo não vai bem. A gente
torce para que o executivo vá bem. Mas esse ano vai ser um ano de coragem nessa casa. E essa casa começa bem. Então eu digo, eu voto contra essa taxação. Eu acho que nós temos que ir além, não somente na taxa de lixo, mas no IPTU também. Porque quando a decisão ela é unilateral, ela é única, ela sozinha, é propício ao erro. E eles erraram. Como erraram quando quiseram tirar o salário, ser desigual o salário do professor colocado. Mas a prefeita foi sábia, quando retrocedeu e entendeu que era importante. Eu esperava a mesma coisa. Eu acho que o seu quanto que o senhor lutou e relutou através da nossa comissão para que não tivesse uma sessão extraordinária. Se a prefeita vai judicializar e jogar contra o Campo Grandense, é uma decisão unilateral dela. Essa casa se posiciona a favor do Campo Grandense. Então, a resposta do colega vereador Lima, eu botei na prefeita Adriane Lopes. Aqui está o eleitor. E com propriedade, com mais votado do partido. E errei. Mas eu tenho tempo de recuperar e me mostrar que ela pode ser uma ótima gestora. Mas por enquanto eu errei. Estou com a população aqui presente. Vereador Júnior Coringa, para a sessão. Bom, presidente, primeiro, parabenizar mais uma vez essa casa. E eu, vereador independente, responsabilidade, nunca fugi dos grandes debates dessa casa. Estou aqui, cheguei aqui em 2012, mas nunca fugi dos grandes debates. Sempre fui um vereador responsável, até porque sou cobrado pelo eleitor que votou em mim. E nessa eleição passada, fui um dos mais votados dessa casa e o mais votado do meu partido, MDB. Sou contra o aumento de impostos, não só para a população que está na periferia, mas também para os contribuintes que pagam em dia os seus impostos, querendo a contrapartida do seu imposto em serviços essenciais para a população, como a população do Los Angeles, a população da Nova Jerusalém, a população do Santa Emília, do São Conrado, do bairro Canguru, que só quer o arroz com feijão e a garantia que seu imposto vai gerar infraestrutura no seu bairro, como tão sonhado asfalto. Será que essa população desses bairros periféricos tem direito da infraestrutura que é o asfalto, que hoje não é mais luxo? É para isso que foi criado o IPTU. Foi para isso que foi criado esse imposto, para levar infraestrutura para uma cidade como Campo Grande, que precisa demais. E é por isso, presidente, que mais uma vez eu quero lembrar: essa casa aqui isenta todo ano o consórcio Guarulhos de pagar um imposto que é o ISS, que é um imposto, é uma empresa milionária. E essa casa aqui também pode fazer justiça hoje, sendo contra o aumento desse IPTU de 2026. E eu, como vereador de Campo Grande, também não poderia, nesse momento, deixar de falar da taxa da COSIP, que é uma injustiça o cidadão pagar pelo valor da conta de luz. Teria que ser uma taxa linear. Como que pode
que é para a manutenção da taxa de iluminação pública. É um absurdo. Eu sou a favor, já coloquei um projeto nessa casa para a taxa única da COSIP, para garantia de que todo cidadão possa pagar o uniforme. Para finalizar, presidente, sou contra o aumento do IPTU 2026 em Campo Grande. Mas também não adianta só a gente fazer essa sessão, votar contra esse decreto, e ano que vem vamos ter que voltar aqui de novo, solicitado pela população, que na rede social e no dia a dia nos cobra, e quem se colocou à disposição para ser vereador dessa capital sabia que ia ser cobrado, como eu sou cobrado todos os dias. E aqui estou para garantir o direito do cidadão. E essa casa tem a responsabilidade hoje de votar contra esse projeto e fiscalizar o Poder Executivo para que o imposto que entrar possa ser devolvido para a população que lá na ponta precisa de infraestrutura. É isso, presidente. Só lembrar a Vossa Excelência que também, Vossa Excelência, na última sessão de 2025, negamos o ISSQN ao consórcio Guarulhos depois de mais de uma década. E sobre a COSIP, faço uma sugestão à Vossa Excelência de solicitar ao vereador Dr. Lívio Leite, que assim como eu, temos uma cópia da nossa comissão especial da COSIP, que fizemos em 2017, um árduo trabalho, vereador Dr. Lívio, meu presidente, Vossa Excelência relator, e que simplesmente foi descartado pelo Judiciário e arquivado a ação, né, que pedia exatamente o que Vossa Excelência está dizendo hoje. Mas como nós ficamos muito satisfeitos com o trabalho, eu tenho uma cópia guardada, né, que de vez em quando eu olho para ela lá e lamento um pouco, e com certeza o Dr. Lívio também tem uma, de um lindo trabalho que fizemos, que não prosperou ainda. Torço para que Vossa Excelência consiga realmente a COSIP, pela conta de luz e pelo consumo, é uma injustiça. Para a discussão e finalizar a discussão, o vereador Carlos Augusto Borges, nosso secretário. Perdão, antes, porém, Flávio Cavolini e aí, vereador. Obrigado, senhor presidente. Inicio minha fala parabenizando o nosso presidente, o Carlos Mário, pela coragem de se levantar contra o executivo. Estamos fazendo aqui hoje, amenizando os desmandos desse executivo, que não pensa no seu povo, no seu grandeza. Então, hoje, volto para minha casa com a consciência tranquila para deixar no travesseiro Carlos, e fazer o meu papel de fiscalizador de homem do povo, da mesma forma que recebi meus votos lá no outubro do ano passado, no retrasado, onde comemorei, vibrei. Hoje venho aqui votar e mostrar para os nossos campogranenses, para os produtores, que a gente está aqui para defender os interesses da população e não do executivo. Então, eu acho que passou da hora da Daiane estar orientada. Eu acho que essa mulher está orientada. Não estou aqui para falar da pessoa dela, mas finalizando também. Eu acho que, como o Paulo Marcos falou, o livro, o que a gente está ouvindo, já está todo na gente, essa caixinha de caçado, só a gente ouve isso. Várias fenômenos é isso. Está até no cordão de chave é isso. Até no telefone, problema nas ruas, e a cassação, o que eles vão fazer? Está aparecendo para a gente que um puxadinho do executivo e a gente está com medo de caçar adriana. Vai sanar o problema, caçar adriana? Se for sanar o problema, as pessoas que estão morrendo multa, se for resolver o problema do buraco da cidade, então a gente vai ter que tomar essa medida. Eu demorei de falar sobre cassação nessa casa, mas não dá para encarar o ano de 2026 sem esse tema, não dá mais. Aguardamos o primeiro ano, o papo foi muito democrático, o presidente. Você segurou firme nessa casa. A gente esperou o primeiro ano da Adriana, porque eu acho que o primeiro ano é crucial para
fôlego para trabalhar, não pode sofrer pressão sobre cassação. Ao segundo ano nunca mais. Será que a gente teve uma sessão extraordinária que entre com esse assunto também? A partir de agora, a gente findar esse período de recesso, que a gente reflita muito e que o Executivo venha com medidas rápidas e emergentes para Campo Grande. Porque por parte desse vereador eu não vou aceitar mais. Não irei aceitar mais, não vou me calar diante do tamanho dos planos do Executivo. Chega. Obrigado. Para a discussão, o vereador Carlos Augusto Borges. Eu vou comentar a Vossa Excelência, vereador Bate, cumprimentar os demais vereadores, que estão presentes e alguns online, e parabenizar a condução pelo trabalho do Legislativo. O Legislativo é esse, um poder independente que ele é acessado, é cobrado pela população quando as demandas chegam até as pessoas. O problema é o Legislativo que recebe as demandas. E essa questão, por exemplo, de Campo Grande, nós temos muita demanda. Então, temos o Poder Legislativo de Campo Grande sempre esteve presente nos momentos difíceis e nos momentos fáceis da cidade também. Às vezes, nos momentos de alegria, não é chamado, mas está aqui pronto. E no momento de tristeza, sempre é chamado. Essa questão de administração, nós temos que analisar dois pontos. Não pode sair correndo e os serviços públicos da cidade é feito através dos impostos. Nós temos que cobrar a gestão. Campo Grande, 14, 15 anos atrás, tinha 21% de ICMS do Estado. Hoje, nós temos 13 calculadores. É muito dinheiro. Se você contar as cidades crescendo no Estado do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Cidrolândia, Ribas e talvez umas 3 coisas que eu falei, as outras cidades vão crescer e tiraram 12% do ICMS, que equivale a milhões de reais, essa conta não tem aqui. Mas foi a gestão, má gestão, porque a cidade também deixou de se desenvolver, deixou de crescer, automaticamente dividida ela perde. Tudo bem. Mas nós temos que contratar um técnico para nós descobrir por que e como fazer que o governo voltar a receber o que é dela. Porque as grandes empresas, tira aquela que é que veio que só está falando dele e foi embora, agora não tem as grandes empresas não saíram do Campo Grande. Fizeram crescer, esse grupo aí, Pereira e outros grupos cresceram demais. Né? E Campo Grande está indo na questão do ICMS. O quarto é reunido com o Tribunal de Contas, é reunido com a Justiça, com o Ministério Público. Agora, o que nós temos que fazer? O poder não tem poder legislativo bom e executivo ruim. Ou nós vamos ter que ajudar a prefeita a administrar Campo Grande, ou nós temos que entregar. Se nós entregar mais para a sociedade, a cidade vai passar por acaso. Agora, vamos cobrar, vamos ajudar no combustível. Agora, algumas coisas nós temos que discutir também com o legislativo. Não é como uma decisão tão grande essa questão de avaliação dos imóveis, que não chama o poder legislativo. Eu mesmo fui chamar. Os técnicos errou para entrar, é um amigo meu, saudoso, Zé Marcos, errou, competente, mas nessa fala, errou também. Ataque do lixo, e agora os técnicos colocaram também a prefeita nessa situação. Até corrigindo o técnico aí, amigo meu, a prefeita não sabe, nós fizemos, só nós, agora vai arrancar no logo dela.
lugar de colocar amigo, não é em serviço público. Amigo, você coloca em algum lugar aí, então eu acho assim, eu estou aqui hoje, não tenho dificuldade de votar, agora, nós temos um compromisso com o meu grande, temos que ajudar para a gente sair desse problema aí. Ela também tem essa dificuldade. Então, por exemplo, mais uma vez para encerrar, dizer que a Câmara não deixa a sua digital hoje aqui, está presente no recesso, tentando ajudar a sociedade. Não para a casa do prefeito. Agora de base, eu estou na base do diálogo. Não vai falar que eu não estou, vou ter já descontrole e vou até que fevereiro eu estou na base. Mas eu não sei se eu vou sair. Então, pode contar comigo com companheiro e eu vou votar favorável. Só que eu vou dizer o seguinte: vamos se preocupar com a cidade. A partir de agora, vocês, a população e nós, o prefeito, tem que ajudar a cidade. Encerrada a discussão, vereador Otávio Augusto Trade, e só lembrando que nós estamos com o vereador Fulano, Jean, doutor Jamal, vereador Marco Almeida, vereador Rodrilson Pires e Marquinhos Trade de forma remota. O vereador Rodrilson está tentando a conexão, mas ainda não conseguiu. Pela ordem, vereador doutor Otávio Augusto Trade. Apesar de respeitar o ponto de vista dos colegas, eu vejo essa sessão com um objetivo maior. Creio que palavras de cassação fazem parte de momentos ruins da cidade. Inclusive, recentemente nós atravessamos. Eu quero que, até em respeito às pessoas que estão acompanhando a sessão de hoje e ansiosas, nós estamos votando um projeto de lei complementar com o objetivo de suspender os efeitos do decreto 16.402 de 29 de setembro, recolocando o cálculo do mapa do perfil socioeconômico imobiliário de Campo Grande, previsto no decreto 13.461 de 2018. Além de, no artigo 2º, possibilitar o ressarcimento de forma administrativa a ser estipulado pelo Poder Executivo daqueles que já tiveram o pagamento efetuado. Quanto à questão do desconto, muitos perguntaram durante a nossa discussão, esta casa entende que o desconto ele é uma prerrogativa de iniciativa do Poder Executivo. Portanto, não está inserido neste projeto. Esse é o objetivo desta sessão, que faz, através da personalidade de cada um dos vereadores, a não distinção do que é base e do que é oposição, mas um propósito. Um propósito que nós estamos trabalhando desde o ano passado, e aqui eu quero fazer menção, senhor presidente, a mesa diretora, a comissão especial desta casa, que em todos os momentos buscou uma forma consensual de resolução. E eu creio que isso é importante seja. Tivemos a participação da OAB e a participação da Associação dos Advogados Independentes, através do Dr. Lucas, que também demonstraram preocupação e subsídios técnicos para auxiliar nessa discussão tão importante para a cidade de Campo Grande. Então, eu
passando por vários momentos nesta casa, e eu creio que hoje é um momento especial, sim, realmente. Um momento na qual nós precisamos ter responsabilidade e focar no objetivo da sessão de hoje. Espero que a quantidade de vereadores numerosa que temos hoje aqui possa realmente dar a justificativa técnica, plausível, utilizando as prerrogativas e as atribuições do Poder Legislativo Municipal, para que nós possamos fazer uma votação às claras, transparente, daquilo que a Câmara almeja do ponto de vista da taxa de lixo em Campo Grande. Essa é a minha contribuição. Agora sim, encerrada a discussão, e nós vamos para a votação, e ela será de rito nominal. Eu peço a cortesia dos colegas e a máxima venha, para que a gente possa oportunizar os vereadores que estão